Bom dia, irmãs, irmãos, amigos que nos visitam. Obrigados pelo grupo de louvor que nos conduziu nessa manhã com canções tão importantes, tão edificantes, tão consoladoras, que glorificam o Pai e fortalecem a alma do homem, não é? Homem pecador abatido. Irmãos, nós vamos continuar com a nossa exposição de Hebreus. Oitava parte de Hebreus. Vamos adentrar então no capítulo 5 de Hebreus, 5, de 1 a 10. Abram suas Bíblias, capítulo 5 de Hebreus. Vamos ler aí de 1 a 10. O tema é Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, o tema que aparece aqui na versão revista e atualizada, Capítulo 5, a partir do versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, nos debruçamos diante da Tua palavra maravilhosa e muitas vezes misteriosa para o nosso entendimento tão limitado. E é por isso, Senhor, que estamos aqui nessa manhã para meditarmos nela, para vasculharmos a Tua palavra e clamarmos. Nós clamamos ao Teu Espírito Santo, que é o supremo mestre, Ele é o verdadeiro mestre da Tua igreja, que Ele contribua conosco, abrindo o nosso entendimento, amolecendo os nossos corações para a compreensão da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a enfrentarmos os desafios desse trecho, Senhor, porque sabemos que na nossa limitação não conseguiremos vencê-los, mas com a Tua graça e com a sabedoria do alto, é possível nós tirarmos lições preciosas daqui. E é o que nós te pedimos, Senhor, para cada um de nós aqui nessa manhã e para todos os que nos ouvem, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse trecho aqui sobre o prisma do tema o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. O sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem ela tem muitos desafios e a gente não tem essa pretensão de querer extrair tudo. É impossível diante de um texto tão recheado, tão robusto das Escrituras. Mas eu acredito que à tona dessa passagem nós podemos ainda assim extrair bastante coisa, bastante ensinamento, bastante vitamina, por assim dizer, para a nossa fé, para os dias de hoje. Nós vimos então na última exposição que ainda não chegamos ao nosso descanso final. Nós entendemos que, apesar de que o autor de Hebreus, que nós não conhecemos, não sabemos quem é, ele escreve para um povo que passa por tribulações e ele quer encorajar esse povo para não desanimar da fé. E ele diz que o descanso ainda não chegou. Calma, é como se ele dissesse assim: o nosso descanso ainda não é aqui. Como o profeta diz no Velho Testamento, não é aqui ainda o nosso lugar de repouso, de descanso.
Mas existe uma caminhada, e apesar das grandes lutas, barreiras, desafios dessa caminhada ao longo do caminho, nós temos um socorro bem presente nessas horas difíceis. É isso que ele quer dizer aqui, no texto que nós lemos no último estudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro. Então, Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16, que nós vimos na semana passada, o autor mostrou que nós temos esse sumo sacerdote perfeito. Nós vimos por que ele é perfeito, e agora ele vai falar mais ainda sobre essa perfeição desse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que ele é tanto Deus como homem. E sendo assim, nós já aprendemos que ele nos oferece misericórdia. Por quê? Porque sendo homem, ele conhece as nossas necessidades humanas. Jesus, homem, conhece as nossas fraquezas, por assim dizer, não é? E também nos oferece graça. O que é graça? Nós estudamos que graça é o poder divino para nos dar vitória e para podermos perseverar até o fim na fé. Graça é porque Ele é Deus poderoso para nos dar graça para continuarmos perseverando na fé e não desanimarmos, embora tenhamos esses desafios a enfrentar no mundo. Então, nessa passagem maravilhosa, eu disse para os irmãos, é uma das passagens mais lindas das Escrituras, Hebreus 4, de 14 a 16, não é? Uma passagem rica, maravilhosa, amável, porém é uma exortação, não é? E nessa passagem o autor, então, ele simplesmente está ecoando aquele chamado de Jesus para os seus eleitos, lá de Mateus 11, lembram-se? Nós falamos Mateus 11, de 28 a 30, quando o próprio Senhor Jesus, ele chama, e ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele dará descanso para as nossas almas, não é? Então ele está refletindo esse chamado de Jesus, nesse trecho de 14 a 16 do capítulo 4 de Hebreus, não é? Agora, nós avançando um pouquinho, o autor vai provar ainda mais, ele quer trazer mais argumentos sólidos, bíblicos, das Escrituras, para comprovar o sacerdócio divino, humano, eterno de Jesus Cristo. Ele que é o nosso eterno e perfeito sumo sacerdote. E ele vai fazer isso, mais uma vez, apontando para as Escrituras, com base bíblica. E você vai ver isso nessa manhã. Relembrando um pouquinho, qual era a missão do sumo sacerdote no Velho Testamento? O sumo sacerdote, a missão era uma das mais importantes que qualquer homem do povo de Deus poderia almejar. Qualquer homem israelita tinha o sumo sacerdote como seu grande líder espiritual. E por isso ele tinha os sumos sacerdotes, e todos os sacerdotes também, em alta estima. Eles consideravam seus líderes, eles tinham com muito amor, muito carinho, e era algo muito desejoso para os homens de Israel naquela época. Tanto que você percebe que as grandes rebeliões que tiveram lá no início, quando o povo saiu do Egito, começou a caminhar no deserto, a primeira grande rebelião foi de Arão e Miriam contra Moisés pela liderança profética de Moisés. E a grande segunda rebelião, não a rebelião do povo contra Deus diretamente por falta de água, mas as grandes rebeliões, onde Deus interviu com grande poder também, foi a outra grande rebelião que você encontra lá no capítulo 16 de Números, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Contra quem foi essa rebelião? Contra Arão, porque eles também achavam que o fato de serem levitas e de estarem trabalhando no templo, eles achavam algo secundário, e eles queriam algo maior, que era o sacerdócio. E eles disseram que não, só Arão que pode fazer isso, aí todo o povo é santo. Como quem diz, né, usando o povo para justificar o seu desejo ambicioso de tomar à força o sacerdócio de Arão. Então Deus interviu e destruiu as três tribos, ou as três famílias de Coré, Datã e Abirão, que eram levitas, não é? Então ele fez isso, mostrando que era realmente uma
missão elevada, o sumo sacerdócio. Então o sumo sacerdote, ele era o único mediador, representante entre os homens e Deus. Por isso ele tinha que ser humano. Por isso que ele tinha que ser humano. Não dava para ser um anjo. Ele precisava ser humano. Então, aqui você vê no versículo 1, na primeira parte do versículo 1 aqui do capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado de entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Então é como, pensem num relacionamento entre uma nação pecadora, imperfeita, infiel, e um Deus santo, totalmente santo, perfeito e justo. Não há como misturar, é como água e óleo, não dá para misturar. Mas o sumo sacerdote se colocava entre esses dois lados e fazia a ligação, fazia o elo, ele fazia essa ligação perfeita. Então ele é o representante entre os homens e Deus. Aqui a gente vê no começo que o autor está usando o exemplo de Levi, do sacerdócio levítico, e depois ele vai mostrar, obviamente, Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, o mais importante, que consta na palavra de Deus, não é? Em segundo lugar, outro elemento, outra qualificação do sacerdote é que ele era o único qualificado para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, e isso acontecia uma vez só por ano. Aqui você vê no final do versículo 1, ele diz, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. E sem isso não haveria relacionamento entre o povo e Deus, justamente por causa da santidade de Deus perfeita e da pecaminosidade do povo. Então ele faz essa junção também, oferecendo dons e sacrifícios. A palavra dons significa vários tipos de ofertas, chamadas ofertas pacíficas, ofertas que eram oferecidas de uma outra maneira, que não era o sacrifício. Como sacrifício aqui, ele menciona o sacrifício pelos pecados. Então ele oferecia ofertas de manjares, ofertas pacíficas e outras ofertas, que eram como vocês fizeram nessa manhã, trazer louvores a Deus, como cheiro suave para Deus. Eram ofertas de relacionamento, de gratidão e de adoração. Mas havia o sacrifício, que era justamente aquilo que mantinha a união entre Deus e o povo pecador, que eram sacrifícios pelos pecados. E só o sumo sacerdote podia fazer isso. Em terceiro lugar, o sumo sacerdote se condoía, ele tinha condições de se condoer dos seus irmãos. Veja o versículo 2 e 3, ele fala sobre isso. Condoer-se, ou seja, ele se unia a eles em suas dores e pastoreava suas almas, irmãos. Ele já era um pastor naquela época. Lógico, ele não era uma pessoa como se fosse um profissional, né? Como se fosse um profissional de saúde, por exemplo, né? Ainda assim, muitos médicos, né, eles têm o coração voltado para o paciente, e ele coloca, muitas vezes, o coração na miséria daquela pessoa que está enferma. Nem todos, né? Mas muitos colocam. E o sumo sacerdote era também assim, ele se condoía, porque ele sabia o que era aquela doença, ele sabia o que era pecado, porque ele também era. Então ele se condoía, e ele se colocava como pastor, ele talvez conversava, chorava junto com aquela pessoa que chegou para trazer uma oferta pelo pecado, porque ela pecou gravemente contra Deus, quem sabe arrependida, contrita, entristecida, e eles ali, eu imagino a cena, não é? Ele não simplesmente pegava o animalzinho, imolava o animalzinho, e está tudo certo e vai embora. Provavelmente eles conversavam muito, e ele ouvia o pecado, a confissão daquelas pessoas, e talvez ele chorava junto. E talvez ele, no seu coração, sendo um homem normal e um homem de Deus, talvez ele sentisse e falasse, ó Deus, nós pecamos, eu estou junto com o meu irmão nessa hora, e eu preciso que o Senhor o perdoe, como o Senhor também tem sido misericordioso comigo, e se eu não caio num pecado maior que esse, é pela tua graça. Então provavelmente ele pastoreava as almas aflitas dos seus irmãos. Bom, nós vamos dividir aqui esse estudo em duas partes. A primeira, do versículo 1 ao 4,
versículos 1 a 4, as qualificações do sumo sacerdote levítico. Essa é a primeira parte, as qualificações do sumo sacerdote levítico. A segunda parte, do versículo 5 a 10, nós vamos ver as qualificações superiores de Jesus Cristo. As qualificações superiores de Jesus Cristo. Como eu já disse nesse versículo primeiro, já dei uma pincelada, nós vimos aqui que todo sumo sacerdote, ele advoga a favor dos homens, diante de Deus. Vejam que ele é constituído, diz aqui no versículo 1, constituído nas coisas concernentes a Deus. Veja bem, o sumo sacerdote não era necessariamente ou primariamente aquela pessoa que prestava um socorro material. Era necessário fazer isso para os pobres? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas a missão principal do sumo sacerdote era ligar novamente o pecador que caiu em pecado ao Deus Santo. Essa era a missão principal. Era levar de volta o pecador para Deus, fazendo sacrifícios por ele e intercedendo por ele. Essa era a missão principal. Ele diz aqui que todo sumo sacerdote, então, ele é um advogado. Ele intercede a Deus pelos seus irmãos, pelo pecador, melhor dizendo, né? Diante de Deus, buscando então o perdão pelos pecados dos crentes. Então ele representa, como eu disse, pecadores de um lado, o pecador arrependido que procura o sacerdote, o sumo sacerdote de um lado, Deus santo do outro, justo, plenamente justo, perfeitamente justo, do outro. Ele está no meio, o sumo sacerdote, e vai fazer essa ligação. E Deus só deu uma maneira de fazer essa ligação, através do sangue, através do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele fazia então esse sacrifício para ligar de novo o pecador arrependido a Deus. Ele fazia isso. Então essa era a missão e a representação do sumo sacerdote diante de Deus pelo povo, pelos homens, não é? Versículo 2, a gente percebe também que o autor diz que o sumo sacerdote, sendo também homem, podia condoer-se. Olha essa palavra aí no versículo 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram. Por quê? Ele explica, versículo 2 ainda, pois também ele mesmo está na mesma situação, igual aos seus irmãos, está rodeado de fraquezas. Então ele sente, por isso ele consegue condoer-se. A palavra condoer-se aqui é semelhante à que nós vimos na semana passada, versículo 15, quando Jesus pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também experimentou o que é ser homem, limitado. Então, aqui o sumo sacerdote levita, ele também podia condoer-se. E a palavra condoer-se aí, quando nós examinamos, ela tem uma conotação bastante especial para nós. Ela é maravilhosa, essa palavra que o Espírito Santo usou aqui. Originalmente, a palavra condoer-se no grego, ela é a palavra metriopatel. Metriopatel, compostas, são duas palavras gregas, onde metrio significa grande, imensidão, fala de algo imenso. Metrio, ou metro, aqui o termo é metrio, ela é grande, e patel é sentimento, é sentir. Então ele tem um sentimento profundo, significa uma grande paixão pelo pecador. Significa um grande sentimento, é como se ele tivesse sentido na própria carne a dor daquele que pecou e que traz a sua oferta para voltar ao relacionamento com Deus. Quem sabe chorando, descabelando, como muitos faziam no Velho Testamento, rasgando suas vestes, se lançando no pó e na cinza. Isso significa profundo arrependimento, com dor, com muita
muito sofrimento pelo pecado cometido. E ele sentia isso também, o sumo sacerdote. Então ele podia condoer-se. Que coisa maravilhosa. Isso aqui aponta para algo maravilhoso também no nosso Redentor, que foi o grande sumo sacerdote, o perfeito, que também ele, naquele momento da cruz, no Calvário, ou antes até, ele começa a ter os seus sentimentos, ele começa a condoer-se também. O sentimento maior, é óbvio, nós entendemos que está relacionado com o momento em que o Filho perderia a sua unidade com o Pai, a perfeita unidade da Trindade ia ser rasgada por um tempo, ia ser separada por um tempo, e por isso o Filho clama: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E ele chega a suar sangue de tanto sofrimento. Primeiro, por causa dessa separação com o Pai, onde isso nunca aconteceu, eternidade passada fora, a unidade entre Pai e Filho era perfeita, e isso ia acontecer, uma ruptura, uma separação naquele momento onde ele seria feito maldição por nós, pecado por nós. Mas, por outro lado, você não pode ignorar o sofrimento dele por sua noiva, por sua esposa, pela igreja, por nós. O sentimento de Jesus de compadecer-se profundamente pelos seus eleitos. Nós não podemos descartar isso. Às vezes nós dizemos: não, ele só sofreu por causa da separação da unidade entre o Pai e o Filho. Não, ele também teve sentimento pelo seu povo, e muitas vezes nos evangelhos você analisa, pesquisa, vasculha, e você vai ver que muitas vezes ele olhava o povo faminto, ele se compadecia em seu coração e atendia o povo, e supria o povo, e socorria o povo. Então ele tinha esse sentimento grande pelo povo, né? Pelos pecadores. Aí já uma lição que a gente aprende. A partir dos versículos 2, aliás, nós já estamos no versículo 2, né? Mas no finzinho do versículo 2, que diz que ele, o sumo sacerdote, no caso falando de Arão e dos outros levitas, né? Eles também estavam rodeados de fraquezas. Emendando com o versículo 3, o autor diz assim: e por esta razão, porque eles eram rodeados de fraquezas, ele, o sumo sacerdote, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ele está mencionando aqui uma passagem das Escrituras, de Levítico 9, versículo 7. Ele está mostrando a missão do sumo sacerdote, a principal, que era oferecer sacrifício pelos pecados, primeiro de si mesmo. A Arão, o primeiro sumo sacerdote, que foi o mais importante na era mosaica, você entende que ele primeiro oferecia por si mesmo, porque ele também era pecador. Então, nesses versículos, final do versículo 2 e versículo 3, o autor está mostrando a igualdade entre líder espiritual com seus irmãos na fé. Ele não era melhor do que os seus irmãos, de forma nenhuma. Como pecador, ele estava em pé de igualdade. Então, por isso, o autor diz que ele também, né, tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo. Esse era o trabalho do líder, oferecer sacrifícios tanto pelo povo como por si mesmo, mantendo o relacionamento limpo entre eles, pecadores, e o Deus Santo. Versículo 4, ele fecha agora a outra característica do sumo sacerdote, mostrando que há um princípio de escolha do sumo sacerdote. O homem, mesmo sendo israelita e mesmo sendo da tribo de Levi, ele não podia dizer assim: agora eu vou ser sumo sacerdote daqui para frente, tá? Vamos aposentar o outro velhinho aí, sumo sacerdote, e deixa que eu assumo daqui para frente. Não. Ele diz assim, versículo 4: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não disse assim: ó Deus, deixa comigo, eu vou assumir o sumo sacerdócio daqui para frente. Não. Aqui diz que Deus chamou Arão, ele foi chamado.
ele está, mais uma vez, confirmando o que ele disse no versículo 1, que todo sumo sacerdote, acompanhe o versículo 1 de novo, todo sumo sacerdote sendo tomado de entre os homens. Sendo tomado aqui, está na voz passiva. Não é que ele agiu para conquistar o sacerdócio, ou o sumo sacerdócio. Não, Deus o chamou. Está na voz passiva. Né? E não está na voz ativa. Por exemplo, ninguém toma, como diz aqui no versículo 4, ninguém, pois, toma ou pega à força o sacerdócio. Não, ninguém faz isso. Os que tentaram fazer, morreram, como Datã, Abirão e Corá. Os que tentaram fazer, morreram. É Deus que chama. Então aqui está outro princípio. O autor, então, ele chama de honra, por quê? Como eu já expliquei, porque é a missão fundamental que une o homem pecador a Deus. Irmãos, a gente podia imaginar, a gente hoje não tem muito essa noção do que seria isso, o sumo sacerdócio. Isso nós não vemos literalmente operando sumos sacerdotes na igreja hoje, não tem isso. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote, o grande, está operando nos céus. Né? Ele está lá, atuando, né? E nós estamos só recebendo as bênçãos, por causa da atuação de Jesus, como sumo sacerdote. Mas agora, se naquela época tivessem médicos, os médicos eram importantes. Se tivessem advogados, os advogados eram importantes. Se tivessem professores, os professores eram importantes. E assim todas as profissões que beneficiavam a humanidade, beneficiavam o povo de Deus, eram importantes, sem dúvida nenhuma. Mas a mais importante era o sumo sacerdote, porque só ele podia interceder pelas coisas eternas, pelas coisas de Deus, a favor dos homens. Ele era o representante único, exclusivo e autorizado por Deus para ligar de novo os pecadores a Deus. Então ele está levando o povo para as coisas eternas. O médico, por melhor que fosse, sempre bem-vindos, bem-quistos os nossos médicos, por exemplo, mas eles resolvem o nosso problema carnal e secular e temporário. Mas o sumo sacerdote resolve o nosso problema eterno, do nosso relacionamento com Deus. Era muito mais significativo, muito mais importante, sem dúvida. Então ele está falando que é uma honra fazer isso, ser um sumo sacerdote. E agora, a partir do versículo 5, ele vai aplicar essas qualificações a Jesus, mostrando que Jesus cumpriu as qualificações que eram exigidas dos sacerdotes levitas, e muito mais. Tudo que Arão fez ou tinha como homem, como levita, Jesus tinha e muito mais. Vejam o que ele passa a falar a partir do versículo 5, que agora é a nossa segunda parte, que são as qualificações superiores de Cristo, de 5 a 10. Né? Qualificações superiores de Cristo. Nos versículos 5 e 6, ele diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está mencionando o Salmo 2, versículo 7, usando um texto bíblico. Era a Bíblia que ele tinha na época. E versículo 6, como em outro lugar também das Escrituras, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ele usa também o Salmo 110, versículo 4. Então, preste atenção. O autor está usando duas passagens proféticas dos Salmos que apontava para o Messias que viria, que obviamente é Jesus Cristo, apontando profeticamente, era uma palavra autorizada por Deus, era Deus falando profeticamente, né? Por isso essa palavra tem peso, é Deus falando, né? E ele diz que essa palavra se aplica a Jesus. E quando ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, Deus, usando o salmista, no Salmo 2, versículo 7, Deus está falando que ele, o Pai, ele fez com que o Filho se encarnasse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não quer dizer que o Filho,
o Deus Filho, não existia antes de Jesus, da encarnação. Não. O Deus Filho sempre existiu como Pai e como Espírito. Eles são eternos. Espírito eterno. E ele, mais um momento na história e na providência de Deus, Deus permitiu com que o Filho fosse gerado de homem, ou de mulher, né? Porque não foi gerado de homem, ele foi gerado do Espírito, né? Mas como homem, melhor dizendo, né? Como homem, ele foi gerado. Então aqui, em um momento na história, no tempo humano, na contagem cronológica do tempo da história, Cristo se encarnou, então ele foi gerado. E o Pai está dizendo, o Filho eterno tornou-se carne, foi gerado, tornou-se homem. Então o Pai está confirmando, ele será um homem. Mas depois, no Salmo 110, versículo 4, que é um salmo messiânico, se você estudar o Salmo 110, ele fala perfeitamente de Jesus. Ele fala de muitas coisas, você lembra da vida de Jesus. Estude depois em casa para você ver o Salmo 110. Ele é um salmo messiânico. E no versículo 4, Deus diz assim, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melhor, ele diz assim, eu vou transcrever aqui para você, eu vou falar para você o versículo 4 do Salmo 110 completo, diz assim, o Senhor, falando do Pai, jurou e não se arrependerá. O Deus Pai jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nesse segundo ponto, o Pai, Deus Pai, Jeová, chamou e consagrou o seu Filho, que é Jesus, como eterno sumo sacerdote. Então vejam, numa única paulada, num único texto curto, o autor de Hebreus está ensinando para nós, e Jesus, o sumo sacerdote, é homem e é Deus. E ele é eterno. E o sacerdócio dele já não é um sacerdócio como o levítico. Por quê? Porque os sacerdotes levitas morriam, tinham que ser substituídos, havia um preparo para um novo sumo sacerdote, havia toda uma preparação para que eles pudessem ser sumo sacerdote, e eles não eram eternos. Mas aqui, ele diz que ele era segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Sumo sacerdote, não por um período, não por uma vida humana, mas para sempre. Nenhum homem, nenhum levita, nem Arão foi sacerdote para sempre. Jesus foi. Foi não. É e será sumo sacerdote para sempre. Então, ele está mostrando aqui que Jesus, o Pai declarou profeticamente que ele é um homem como sumo sacerdote, foi tirado de entre os homens, mas ele não era da tribo de Levi. Jesus já era de uma outra tribo. Só que o tipo de sacerdócio que o Pai deu para Jesus era superior porque era eterno. Não precisava ser levita. E também ele foi da tribo de Judá porque precisava nascer de mulher e foi escolhida Maria, que era da tribo de Davi, que é Judá, descendente de Davi. Mas ele poderia escolher qualquer outra tribo, porque na verdade não é a tribo que importava, é que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está acima das tribos de Israel. E nós vamos ver um pouquinho sobre Melquisedeque daqui a pouco. Então, muito bem, versículo 5 também mostra para nós aqui a humilde submissão do Filho. Veja bem, ele tinha todas as qualificações para ser o grande sumo sacerdote, mas ele não tomou para si essa honra. Como diz no versículo 4, o Pai o chamou e o glorificou. O Filho não tomou para si essa honra, como diz no versículo 4, mas ele diz no versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Não se glorificou. Veja a humildade do Senhor, né? A humildade do nosso grande sumo sacerdote, que era perfeito e tinha tudo para ser, mas o grande sumo sacerdote, sem falha nenhuma, perfeito, completo, mas ele não tomou essa honra para si. Que coisa maravilhosa, como isso nos ensina a humildade, não é mesmo?
Isso nos ensina o caminho de um homem que tinha um coração manso e humilde, como diz o Senhor. Então nós vimos aqui então já essas qualificações de Jesus, como grande sumo sacerdote, como homem, como Deus e como sacerdote eterno. É uma passagem com desafios, né? Mas vamos lá. Agora o versículo 7 e 8, o autor fala do processo que Deus Pai usou para provar e aprovar o seu Filho. Qual foi o processo? Qual foi a ferramenta que Deus usou? O sofrimento. Veja o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, presta atenção, ele tem a sua eternidade como Deus, mas ele teve os dias da sua carne, que é a encarnação. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nessa geração, Jesus tomou a forma de carne humana, né? Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Deus tratou o seu filho, agora encarnado, homem completo, sujeito às mesmas limitações que nós. Ele foi provado através do sofrimento. Ele está refletindo, o autor está refletindo aqui exatamente o ponto central dessa passagem é Mateus 26, de 36 a 46. Mateus 26, de 36 a 46, é aquela passagem maravilhosa, onde o Senhor vai até o Getsêmani com seus discípulos, se afasta para orar, e ele ora e clama a Deus em desespero de alma. Ele ora ao Pai. Ele ora. Então essa passagem onde Jesus expressa o seu sentimento humano de dor, de medo, de pavor, mesmo sendo Deus, ele também como homem sentiu isso. Sentiu o pavor da morte. Diz aqui, ofereceu orações, clamor, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E ele foi ouvido. Por quê? Porque ele era piedoso. E o que significa que Jesus era piedoso? Ele tinha relacionamento com o Pai. Como homem, ele se relacionava com o Pai. Ele tinha intimidade com Deus. Ele se relacionava. Então ele foi ouvido. Piedade não quer dizer somente ausência de pecado. Piedade também quer dizer dependência de Deus e relacionamento com Deus. Isso é vida piedosa. É viver para a glória de Deus. E ele assim era. Então Deus tratou ele pelo sofrimento. Aquele momento lá no Getsêmani, quando ele ora, clama, chora e sente tanta angústia na sua alma, que ele chega a suar sangue. Jesus chega a suar sangue ali, momentos antes da sua crucificação, que seria realmente o ponto culminante do seu ministério sacerdotal, seu ministério de Salvador. Ele chega a suar sangue ali. Então nesse sofrimento foi a prova final de Jesus. A prova, o teste final de Jesus foi diante da cruz. Como o teste final de Adão foi diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este falhou. No teste da árvore de obediência, não é? No teste de obediência, na verdade, não comerás do fruto da árvore. Ele falhou, Adão falhou. O segundo Adão, Jesus, diante da cruz e da dor, do sofrimento, muito mais angustiante do que Adão sentiu lá no Éden, que por nós humanos, que sofremos, que temos limites, tinha toda a razão para abandonar e fugir.
poderia fazer isso, ele tinha poder para não ir para a cruz, como muitos de nós, ou todos nós, com certeza faríamos, não aguentaríamos. Ele passou no teste. Jesus foi aprovado. Jesus foi aprovado. E por isso, quando diz aqui que ele ofereceu clamor por livramento, esse clamor não isentou de obedecer a Deus, Pai. Não isentou. Eu orei, Senhor, agora eu posso me livrar da cruz. Não. Qual é o fim da oração de Jesus? Se for possível, passe de mim esse cálice, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que Deus Pai ouviu na oração de Jesus? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele foi ouvido. Não foi feita a vontade do Filho, do homem Jesus, mas foi feita a vontade de Deus. Ele foi ouvido. Jesus pediu essas duas coisas. Se possível, passe de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele foi ouvido. Agora, versículos 9 e 10, ele encerra aqui dizendo que, por esse motivo, por ter sido aperfeiçoado, ele diz aqui que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e o texto aqui diz, no versículo 9, tendo sido aperfeiçoado, né? Como muitos dizem, né? Se fosse... É uma passagem que, se nós não entendermos direito, muitos vão dizer assim: poxa, vocês estão dizendo que Jesus não era perfeito? Mas ele foi perfeito homem, e justamente por ser perfeito homem, ele passou pela prova da tentação também. E como carne, ele poderia cair. Isso é que faz com que ele seja agora, versículo 9, tendo sido aperfeiçoado como homem, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí então ele recebeu o carimbo do Pai, aprovado. Ele foi aperfeiçoado e tornou-se com isso muito mais do que o sumo sacerdote perfeito, mas tornou-se o próprio Salvador, o seu próprio sacrifício, como nós já dissemos em outras vezes. Ele é tanto o sumo sacerdote, como também o cordeiro, a oferta, o sacrifício pelo pecado. Ele é os dois, Jesus é os dois. Então ele, sendo aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sumo sacerdote completo ele foi. Então ele, como Deus, já era perfeito, é verdade, mas como homem, ele teve que passar pela prova. E da mesma forma que ele tornou-se, aqui no versículo 9, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, quando você olha para trás e vê Adão, você olha para Adão e vê que ele foi o autor da eterna condenação para todos os incrédulos. Adão é o autor de toda a condenação, irmãos. Então a diferença entre os dois homens, quando Deus olha para o mundo, só existem duas categorias de homens. Eu já falei sobre isso em Romanos. Só tem os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Não existe meio termo, ninguém está em cima do muro. Meio lá, meio cá. Não. Ou estão em Adão, ou estão em Cristo. Ou vão para o inferno, ou vão para a glória. Ou estão em pecado, ou já estão justificados. Não tem outra opção. E só vão ter dois finais na história da humanidade. Um final glorioso nos céus e outro final terrível no lago de fogo e enxofre, o inferno. Não tem nenhum outro lugar. Não tem limbo, não tem... tem outros lugares que o pessoal chama de outros nomes aí, eu não me lembro agora. Não tem meio termo, intermediário, um estado intermediário. Purgatório, não existe, não. Ou é céu ou é inferno. Não tem purgatório. Né? Então, ele tornou-se esse sumo sacerdote. E o que significa então agora, segundo a ordem de Melquisedeque? Vamos falar um pouquinho, rapidamente. Jesus então não era da linhagem de Levi, já falei,
como os outros sumos sacerdotes eram, os sumos sacerdotes humanos. Jesus não era nem da tribo de Levi, ele não era, mas ele era de Judá. Mas aqui é muito mais do que de Judá. Melquisedeque, ele só aparece, era um homem que apareceu somente uma vez na Bíblia. Gênesis 14, 18 a 20. Depois você lê em casa. Como que ele aparece lá em Gênesis 14? Ele aparece como um homem que se achega a Abraão, o pai da nação dos crentes, o pai dos crentes. Abraão era o pai de Isaque. E Isaque era o pai de Israel. E Israel era o pai de Levi, de onde vieram os sumos sacerdotes. Então, Levi era bisneto de Abraão. E Abraão, por maior que fosse acima de Levi, ele pagou o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque então era maior que Abraão, que era maior que Levi. Então, o sumo sacerdote levita era menor do que qualquer outro do que Jesus, que era o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era símbolo de eternidade. Por quê? Olha só como ele se apresenta lá em Gênesis 14. Melquisedeque, começando pelo nome Melquisedeque, é um nome composto em hebraico, que significa Melqui, significa o rei. Tzedek, ou tzedequeno, significa justiça. Então ele é rei de justiça. O nome de Melquisedeque. Ele é rei de justiça. Mas quando você pega Gênesis 14, versículo 18, diz que ele também é rei de Salém. Melquisedeque também, além de ser rei de justiça, era rei de Salém. O que significa rei de Salém? Rei de paz. As duas coisas que Jesus trouxe para o mundo, não é? Justiça e paz. A justiça e a paz se beijaram, diz o salmista. Né? As duas coisas ali já representavam o sacerdócio perfeito de Jesus. Então ele era rei de justiça, rei de paz, mas também ele é apresentado a Abraão como o sumo sacerdote, ou sacerdote do Deus Altíssimo. Mas como? O que significa isso? Ali Moisés não tinha nascido ainda, as leis não tinham chegado, as regras de Deus para o sumo sacerdote ainda não haviam. E como que aparece um homem do nada? A Bíblia não mostra quando ele nasceu, Melquisedeque. De onde ele veio? Não se sabe. Ele não tem origem nem fim. Ele não tem início e nem fim. Ele some da história bíblica aqui, em Gênesis 14. Não aparece mais. Não se fala da morte dele. Então ele é o sumo sacerdote do Altíssimo, antes de Levi existir. E por conta disso, por não ter começo nem fim, ele representa um sacerdócio eterno. Maior do que Levi, ou dos sumos sacerdotes levitas, como Arão, por exemplo, que morreu. Arão nasceu um dia, viveu, serviu como sacerdote e depois ele morreu. Diferente de Melquisedeque, que representava Cristo. Tá apontando. O autor aqui foi perfeito. Ele foi inspirado grandiosamente pelo Espírito Santo. O autor, eu vou dar um pitaco meu aqui sobre o autor de Hebreus. Eu acho que ele era um sumo sacerdote. Eu acho. Ele fala muito de sumo sacerdócio. Eu acho que ele era um sumo sacerdote. Eu não sei. Vamos provar depois, quando nós chegarmos lá na glória. Vamos perguntar para o autor de Hebreus, né? O que você fazia? Você escreveu coisas tão maravilhosas. Você vai falar tanto sobre o sumo sacerdócio de Jesus. Ainda vai longe, irmãos. Vai capítulo 7, capítulo 8. Ele mistura sacrifício com o sumo sacerdote de novo no capítulo 8 de Hebreus, né? Então eu acho que ele era um sumo sacerdote, hein? Vamos lá. Então tá. Ele chega e diz isso. Que ele era um sumo sacerdote, ele era um sacerdote que não teve início nem fim, e ele era tão grande que Abraão pagou o dízimo para ele. Isso você vai ver no capítulo 7 de Hebreus.
ele vai dizer de novo sobre o sumo sacerdote, puxar Melquisedeque e vai mostrar que ele era maior que Abraão, que deu dízimo. Ou seja, ele ofertou para ele como Deus, como se fosse o próprio Deus ali presente. Abraão ofertou para ele, fez sacrifícios para Melquisedeque. Bom, a conclusão é que Jesus é de uma ordem sacerdotal superior à ordem levítica e é eterno sumo sacerdote divino humano. Agora, não só divino e nem só humano como levita, como os levitas, mas ele é os dois. Ele é divino e humano. Ele sente como homem as nossas limitações, porque ele sabe o que é sofrer, porque ele passou como carne, ele sofreu, por isso o Pai o aprovou. Você agora serve para ser intercessor dos pecadores. Por quê? Porque apesar de você não ter pecado, mas você sentiu na carne o efeito do pecado. Você pagou o preço pelo pecado. Eles não sentiram, mas você sentiu. Então o Pai carimbou a autorização para que Jesus fosse sumo sacerdote para sempre. E mais, autor da salvação do povo de Deus. Então Jesus fez esse elo perfeito e eterno entre Deus e os homens. E Melquisedeque, então, foi simplesmente uma representação, uma alegoria, uma figura do sacerdócio eterno de Cristo lá no Velho Testamento. Já estava apontando. E mais, quando os israelitas liam as Escrituras, eles já deviam notar que o Messias que viria também seria um sumo sacerdote. Porque Salmo 110 fala sobre isso. Se é um salmo messiânico apontando para frente, o israelita que lesse o Salmo 110 devia falar assim: olha só, ele é rei, ele é profeta, mas também aqui diz que ele vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, então ele também vai ser sacerdote. Então, eles falharam nisso, porque eles achavam que eles estavam sozinhos, não tem ninguém para interceder por nós. E por isso o autor escreve para os hebreus: calma, vocês têm alguém que intercede por vocês. A luta é grande nesse mundo, a perseguição está grande, mas calma, tem alguém lá no trono da graça que sabe o que é sofrer e que intercede por vocês. Então busque esse Jesus, o grande sumo sacerdote, Deus, homem, eterno. Busquem a ele, por isso que ele fala no capítulo 4, de 14 a 16. Aproximemo-nos, acheguemos-nos dele, né? Então esse ainda tudo isso aqui que nós vimos sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, sumo sacerdócio, apontando ainda lá para trás, para Hebreus 4, de 14 a 16, mostrando para os hebreus: busquem esse grande sumo sacerdote, olhem as qualidades dele, olha que qualidades maravilhosas Jesus tem, então busque a ele, não fique sofrendo sozinho, você está correndo risco, ele tem poder para te salvar, só ele tem, na verdade. E para nós hoje, vamos concluir. O que nós tiramos de aplicações, de conclusões aqui nessa manhã? Em primeiro lugar, a gente percebe que o autor está mergulhando cada vez mais em águas profundas, ensinando coisas grandes, coisas maravilhosas a respeito de Cristo, vasculhando o Velho Testamento, mas aprofundando em Cristo, tudo apontando em Cristo, cada vez mais aprofundando na revelação de Jesus. Na revelação de Jesus, que os hebreus então não sabiam, e por causa de não saberem, isso poderia comprometer a fé deles, por falta de conhecimento de Cristo, eles iriam acabar negligenciando essa tão grande salvação, por falta de conhecimento. Então nós sempre dissemos aqui, a teologia é importante, o conhecimento de Deus é importante, estudo das Escrituras sério, dedicado, perseverante é importante, porque é através do estudo que nós temos certeza e convicção da nossa fé, ou que nós vamos fazendo com que a fé tenha mais convicção. A confissão da nossa fé se torna firme, robusta, contra os ataques de Satanás, que está aí fora, meus irmãos. Você está percebendo como é que está o mundo. O mundo já não tem mais certeza de nada. O vírus é mentira? Não, é verdade. A vacina é boa? Não, não é.
Pode tomar remédio antes? Não, não pode. E não só falando a respeito de vírus, um monte de inverdades, irrealidades. Nós não temos uma rocha sólida para pisar, nem governo, nem presidente, e nem político, nem médicos, nem advogados, nem juízes, nem desembargadores, ministros. Ninguém é rocha como o nosso Deus. Você não pode apoiar nessas pessoas, mas Ele está chamando para apoiar em Jesus. Ele é a rocha. Então, o que estava acontecendo com os hebreus e pode acontecer conosco? E ele vai entrar agora, a partir do versículo 11 do capítulo 5, e vai avançar no capítulo 6, é o coração da carta aos hebreus. É a parte mais importante, quando ele vai dizer assim, que eles já eram para ser mestres, mas eles ainda são crianças. Qual o perigo? Ser levado por qualquer historinha do mundo, de Satanás, e dos seus corações incautos, dos seus corações despreparados, ingênuos, faltos de entendimento. Eles podiam ser levados e desviarem-se da fé para nunca mais voltar. E o autor está preocupado com eles e diz assim: apegue-se a Jesus, porque senão vocês vão rodar com todo o vento de doutrina que existe. É isso que aplica para nós também. E não percam o próximo capítulo. Capítulo 5, 11 até o fim, e 6, de 1 a 12, será fundamental para você entender o que o autor quer dos seus leitores de Hebreus. Dos leitores de Hebreus. E isso nos serve para nós com certeza. Segunda coisa, a aplicação que nós tiramos aqui, ou conclusão também, e essa eu creio que é a maior lição da intenção do autor dessa carta, que é provar com mais clareza a superioridade do sacerdócio de Cristo, com certeza. E para que isso? Para que os seus leitores, como nós também, atribulados pelas perseguições, pelas dúvidas, como nós estamos, não estamos? Um mundo de incertezas, você não sabe se você pode trabalhar amanhã, se você não pode, se você vai ter emprego, se você não vai, se você vai ter salário, se você não vai, se você vai vender, se você não vai. Você não sabe mais o dia de amanhã. Então ele diz que existe um sumo sacerdote. E ele diz: acheguem-se a ele. Por quê? Porque Cristo pode te dar socorro, misericórdia e graça, para que vocês permaneçam firmes na fé. Mais uma vez apontando lá, para essa passagem tão linda que eu falei para os irmãos, 4, de 14 a 16. Acheguem-se a Ele. Vejam o exemplo de Jesus, versículos 7 e 8, diz que Ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência, mas Ele aprendeu a obediência através de um clamor, de oração, de pedidos, de súplicas. Como homem, Ele teve dor, medo, e Ele foi ao Pai. Então sigam o exemplo de Jesus. Não fique sofrendo. Às vezes a gente se preocupa tanto e esquece do que, irmãos? Orar. Esquece de orar. Se você estuda ali, Mateus 26, de 36 a 46, tem um versículo que eu quero ler, você acompanhe na sua Bíblia. Olha o versículo 41 de Mateus 26. Eu quero que você estude, se possível, o texto completo, tá? De 36 a 46 do capítulo 26 de Mateus. Mas agora eu quero que você leia somente, leia comigo, acompanhe comigo, versículo 41. Jesus diz assim, presta atenção, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Presta atenção agora, ele vai falar de quem? Dos seus discípulos ou dele? Ele diz assim: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando dos homens ou está falando dele? Dos dois. Ele, homem, também orou, vigiou. Por quê? Porque ele sabia
que a carne é fraca. Irmãos, isso aqui, eu sei que alguns calvinistas vão pegar lá fora e vão me espancar. Mas ele orou, ele teve fraquezas, ele sentiu como homem, ele percebeu a necessidade de orar. Se ele tivesse como hoje, ele tem o corpo glorificado, já isento de pecado, de tentação, não é? Transformado, glorificado, como nós um dia também teremos, não é? Mas ainda não temos. No tempo da sua carne, como diz aqui em Hebreus, capítulo 4, que nós estamos, 5, né? Perdão, capítulo 5, quando ele diz aqui, versículo 7, nos dias da sua carne, ele orou, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar. Por quê? E ele foi livrado? Foi! Do que ele foi livrado? Da tentação de abandonar a cruz. Ele foi livrado. Ele venceu a dor e o medo e foi para a cruz. Quem deu isso para o filho? O pai. O pai deu o que para o filho? Graça de poder ser fiel, obediente, até morte e morte de cruz. E nós não precisamos orar? Se o filho precisou, quanto mais nós precisamos, não é mesmo? Quanto mais nós, irmãos. O tempo se aproxima e a expectativa não é nada boa. Nós não podemos ter no nosso coração e achar que o mundo vai melhorar. Não ore para que o mundo melhore, porque não vai. A previsão ou a profecia é que o mundo vai de mal a pior. Então você vai precisar, como eu, de mais graça, poder de Deus para não abandonar a igreja, para não abandonar a sua fé, para não abandonar Jesus. E por isso, eu gostaria nessa manhã que nós pudéssemos ter algumas orações. Eu gostaria que nós pudéssemos ainda ter um tempo aqui. Eu sei que já são 10h30, mas por favor, irmãos, eu sei que alguns de vocês terão um coração aquecido para orar por mim, como nós cantamos agora há pouco, para orar pela nossa igreja. Eu gostaria de ouvir algumas orações. Eu não vou orar agora. Eu espero uma oração da igreja a meu favor, a nosso favor, porque nós carecemos disso, irmãos. Eu careço de alguém que possa orar por mim também. Amém?